ouvintes do podcast no Mundo Infantil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre esse processo de conexão, de interação da criança com as outras pessoas e o que acontece no cérebro dela. Os tipos de relacionamentos que a criança experiencia vai fazer a base para a forma de como ela se relaciona com as outras pessoas durante a vida dela. Ou seja, a qualidade de conexão de relacionamento com as pessoas que convivem com ela, que cuidam dela, é que vai permitir que ela tenha essa intuição e que ela concilie os pensamentos dela com as outras pessoas que ela encontra. Os autores dão alguns exemplos também do que acontece, do que a criança aprende quando ela gasta tempo com outras pessoas, com as pessoas mais importantes da vida dela. Como, por exemplo, ela aprende a se comunicar, ela aprende a interpretar as expressões do rosto, ela aprende também a entender a comunicação não verbal, ela aprende também a compartilhar e a fazer sacrifícios. Esses sacrifícios, no caso, é quando ela aprende a ceder, quando ela aprende a negociar ou até mesmo quando ela faz algo em prol do outro. Mas as crianças também se desenvolvem nas relações modelos de acordo com o que o outro se adequa ao ambiente dela e sobre como essa relação funciona. Elas aprendem que elas podem confiar nos outros e a partir daí ela vai entender e responder às necessidades do outro. E se os outros se sentem suficientes, como se fosse de pertencimento, na verdade, né? Os outros e a criança, quando tem essa sensação de pertencimento e quando a criança se sente protegida, aí ela toma essa coragem de sair do mundo dela e de se arriscar a aprender coisas novas. Nesses relacionamentos e nessa convivência que a criança tem com essas pessoas mais próximas dela, ela também aprende a prever se nesses relacionamentos ela vai se sentir só, se ela não é enxergada. Ela aprende se ela tem aquela sensação de estar preocupada, de confusa, se ela se sente segura, se ela vai ser entendida ou se alguém vai se importar com ela. A gente pode pensar, por exemplo, no caso de um recém-nascido, que ele ali está pronto para criar essa conexão, para fazer essa ligação com a mãe, com o pai. E de repente ela começa a perceber que aquela pessoa que deveria estar próxima dela não está, que em todo caso, quando ela precisa, quando ela pede por aquela necessidade, né? Quando o corpo dela sente, quando ela precisa de ajuda e ela não tem, então ela começa a se sentir confusa e frustrada. E isso vai afetar a visão de como ela tem aquela sensação do outro, durante essa visão do outro. Naquele momento ela já começa a criar uma relação ali naquela situação. Sem esse momento de confiança, gente, daquele momento ali de cuidado, onde aquela pessoa cuida dela, se ela não tem essa confiança, a criança começa a crescer sem essa intuição, sem entender como é importante estar junto com outra pessoa. Nós, como adultos, nós aprendemos a usar as nossas relações através da confiança, ter relações com as pessoas, para aliviar aquele nosso estresse interno, aquele nosso momento onde a gente relaxa,
onde a gente se diverte, onde a gente troca ideias e opiniões. Essa é uma base para uma conexão segura. Mas se a gente não tem esse cuidado, o cérebro vai precisar se adequar e fazer o melhor diante daquela situação. As crianças também têm essa capacidade de se fazer emocionalmente autossuficiente na tentativa de dar aquele suporte para elas mesmas da melhor forma possível que elas conseguirem. O sistema nervoso, no caso aqui responsável pela parte de relacionamentos e das emoções, lá no cérebro da criança precisa de uma proximidade, de uma conexão. E se essa conexão não acontecer, o cérebro da criança pode se fechar totalmente como uma forma de adequação, de fazer aquele processo de adaptação. E desta forma, gente, esse cérebro que tem essa função social, como nós já falamos antes, que tem essa necessidade de conexão, ele vai se fechar e vai, por uma questão de sobrevivência, não é? A criança vai se fechar. É como se fosse uma criança que se isola, uma criança que não fala muito. E a gente pode trazer assim para nossa realidade. É muito comum, hoje em dia, principalmente, a gente vê criança que não se comunica muito, ela não interage com as outras crianças, ela tem dificuldade na fala. É claro que tem as exceções, que tem casos onde a criança tem algum déficit, algum problema cognitivo, né? Que dificulta na fala. Mas, por exemplo, quando a criança fica muito sozinha, brinca muito sozinha, não tem nenhuma companhia ali para brincar com aquela criança, é claro que, como eu já falei antes, essa criança não precisa ter companhia 24 horas do dia, mas pelo menos um pouco durante o dia é importante. E, por exemplo, crianças que ficam muito tempo no celular, crianças que ficam muito na TV. Essas crianças, elas podem ter essa dificuldade de relacionamento social, justamente porque os autores estão falando aqui, né, que quando existe essa deficiência, esse sistema nervoso, essa função social do cérebro, ela se fecha, porque o cérebro entende que ali não tem nenhuma conexão, que não tem nenhuma vida, não tem nenhum relacionamento. E é uma questão de sobrevivência também do cérebro. Mas os pais, as pessoas responsáveis por essa criança, se elas voltarem atrás e criar essa relação de confiança e de amor, tudo previsível, até mesmo no tom da voz, essa parte intuitiva do cérebro da criança vai se desenvolver e vai viver esse potencial de relacionamento que o cérebro está acoplado. E os autores falam também que a criança, ela não aprende, ela não cria esse nível de relacionamento cerebral só com os pais, mas também ela aprende com outras pessoas que estão ao redor dela. Por isso que é muito importante que a gente tenha cuidado e atenção sobre com quem a nossa criança está se relacionando. Eu sei que é difícil, eu tenho um filho adolescente e agora ele está numa fase de muita independência. E é muito difícil porque quando os amiguinhos dele vêm para cá,
não é mais aquela criança, né, gente? Quando a criança é pequenininha, você tem que estar lá, precisa brincar, vem os outros amiguinhos e você fica ali por perto. Mas quando eles crescem, eles começam a ter as suas próprias brincadeiras, os seus próprios pensamentos. Mas, por exemplo, voltando aqui para o livro, né, os autores falam que as crianças aprendem de outras pessoas também. Por exemplo, o treinador de futebol, que fala sobre a importância do trabalho de equipe, de fazer sacrifícios pelo time. Ou, por exemplo, um tio que é muito crítico, que ensina a criança que a parte central do relacionamento é encontrar erros, submeter o outro, que é errado, né? Ou então o amigo da escola que vê todos os relacionamentos como uma aliança de amizade, entende que ou aquela pessoa é um amigo ou ele é um rival. Aí, por exemplo, tem o professor também que é amigável, que mostra respeito, que mostra compaixão nos seus encontros com as crianças na classe. Todas essas diferenças, experiências de relacionamentos que a criança vive durante a rotina dela, durante a infância dela, faz uma conexão no cérebro da criança. E essas vias nervosas é que fazem com que a criança se sinta como se é a sensação do vi, né? É ela e o outro. E essas associações, elas antecipam sobre o que a criança espera do outro, essas associações e essas experiências. Se, por exemplo, a criança tem uma relação fria, se ela tem ali no ambiente dela pessoas que não interagem, pessoas que são distantes, pessoas que são críticas, pessoas que têm aquele grau, aquele comportamento de competição, um alto grau de exigência, de perfeição. Isso afeta a forma de como a criança vai gerar expectativa sobre aquele relacionamento, sobre a forma de como ela se sente. Mas se a criança, do outro lado, se ela experiencia relacionamentos que são cheios de cuidados, de calor humano, de conexão, de proteção, isso vem também a ser um modelo para os relacionamentos futuros da criança com os amigos dela, com outras crianças de outros grupos e também com os futuros parceiros delas e as suas próprias crianças. Às vezes eu olho nos Instagrams de algumas pessoas que falam sobre a criança, geralmente nas lives, e como tem mães e pais que não sabem como agir com a criança, porque elas absorveram alguns comportamentos e alguns pensamentos, o tipo de relacionamento que elas experienciaram quando elas eram criança. Elas estão levando para frente, levando para as crianças delas, para os filhos delas aquele comportamento. E não é todo mundo, gente, que abre a mente quando adulto para aquilo que realmente precisa mudar, precisa ser transformado, porque é um processo. E nem todo mundo procura ajuda ou não sabe identificar onde que está a base do problema. E é muito comum você ver os pais se pegando exatamente nos erros e também já admitindo que aprenderam assim. Era assim no meio em que eles viviam.
E isso tudo é consequência dessa falta de conexão, de relacionamento que ficou faltando na infância, dessa falta de diálogo. É muito importante que a gente também ensine e prepare a nossa criança para que ela conviva com outras pessoas, para que ela deixe de pensar somente nela e que ela use o sujeito nós. No caso aqui, o cérebro, ele é totalmente flexível, ele pode ser transformado e ele tem todas as ferramentas para criar essa conexão com os outros. Os autores citam um exemplo aqui de um esportista. Ele nasce com os músculos, mas isso não quer os músculos do cérebro, né? Mas isso não significa dizer que ele tem que aprender já ali na infância, mas ele tem que treinar, ele tem que correr atrás desse preparo que é necessário para que ele se torne um atleta. Da mesma forma, por exemplo, uma criança que sai do ventre, a criança não sai do ventre já pedindo um brinquedo. A primeira palavra dela não é, eu vou voltar se eu quiser, porque eu não tenho nenhum compromisso com você. Nem muito menos, gente, essa criança vai dizer, eu vou voltar naquilo que eu quero, e aí a gente vai chegar a um acordo que é bom para mim e para você. Geralmente a criança não faz isso, né, gente? Uma criança pequena aí de 2, 3 anos de idade. Qual é a frase que domina uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade? É eu, é meu, é não. Mas essas palavras, elas dão uma entonação contrária diante daquela deficiência do entendimento, para que a criança entenda que ela é uma parte do nós. As crianças, elas têm que aprender essa intuição preparada para se dividir, se compartilhar com os outros, de perdoar, de fazer sacrifícios e de ouvir. Essa questão de comunicação é tão interessante. Hoje eu estava assistindo uma live de uma pessoa e ela estava falando justamente sobre essa questão do não, né? De como os cuidadores, a gente que é adulta, a gente tem esse costume de falar muito não para a criança. O que isso acontece quando a gente fala muito não para a criança e não explica para ela que existem outras formas de dizer o não? E ela citou um exemplo muito engraçado, que a criança já entendia, por exemplo, quente, frio. A criança já tem esse entendimento de uma criança de 5 anos. Só que a mãe pediu para essa criança não colocar o dedo na tomada porque pegava choque. E essa criança ficou curiosa, porque a mãe dela falou, não faça isso, mas não explicou o porquê. E a criança foi lá e colocou o dedo na tomada, porque aconteceu uma falha de comunicação. É muito importante que a gente crie essa conexão com a nossa criança e tenha paciência de explicar, de conversar com ela, não só de dizer aquilo que ela pode, o que ela não pode, de fazer as correções dela quando ela agir de uma forma que foi errada, mas que a gente explique o porquê e de uma maneira simples, não precisa ser de uma maneira detalhista, mas se a mãe tivesse explicado para essa criança, olha, você vai pegar o choque, quando a pessoa pega um choque, dói no corpo, e aí ela sacudisse o corpo e dissesse como o corpo tinha ficado, né? Então a gente precisa dar atenção para esses detalhes, que a conexão
quando eu falo de conexão, essa conexão não é só uma conexão de amor, de dar beijo, de abraço, de estar ali com a criança brincando, ou de levar a criança para passear, de comprar um sorvete para ela, mas essa conexão ela é bem mais ampla. Ela também se trata de olho nos olhos, de conversa, de diálogo, de paciência. Vocês lembram do Ludwig, o menino do podcast passado, que ele era um menino egoísta, entre aspas, né? Porque na verdade ele está no processo de aprendizagem, mas ele já tem 7 anos e essa inteligência dele de relacionamento ainda não está desenvolvida. Ele precisa treinar. A mesma coisa também acontece com as crianças tímidas. Os autores falam desse exemplo de uma mãe, a Micaela, e ela tem um filho, o Rasmus. E o Rasmus foi para um aniversário de 4 anos de uma amiguinha. E todas as crianças estavam ali sentadas no círculo, bem apertadinho, e tinha uma mulher que estava vestida de Dora, uma Dora cientista. Todos, exceto o Rasmus, todos estavam ali no círculo, menos o Rasmus. E a mãe já percebia aquilo. Os autores falam que quando o Rasmus era mais novinho, que ele ia para o ensaio do coral, todas as crianças ficavam ali cantando e dançando, com as mãozinhas pequenininhas, mas o Rasmus só queria ficar sentado no colo da mãe dele e não queria fazer nada, além do que ficar olhando. Então, a Micaela e o Matias, durante esse tempo todo, eles começaram a encorajar o Rasmus para novas relações, dar aquele empurrãozinho, né, gente? E eles conseguiram ajudar esse lado introvertido do Rasmus, conseguiram desenvolver essa parte social que ele precisava, quando eles repetiram várias situações durante esse processo, integrando ele com outras crianças e também explicando para ele como ele poderia ser um amigo com uma outra pessoa, e eles também davam suporte e encorajavam ele quando ele ficava preocupado e com medo. E tem um detalhe, gente, o Rasmus, ele não é assim tão isolado. Porque, por exemplo, os autores falam que ele, quando conversa com as pessoas, ele olha nos olhos. Ele, por exemplo, levanta a mão na classe, na escola dele. E ele também é líder no time de futebol dele. E os autores falam uma informação muito interessante. Eles dizem que os cientistas que estudam a personalidade humana falam que a timidez num nível muito alto é uma herança genética. Só que eles viam o Rasmus, a timidez do Rasmus, não era algo que não poderia mudar na extensão significativa ali nas propriedades do núcleo dele. A forma de como os pais, principalmente os pais, lidam com a timidez da criança tem um impacto muito grande sobre a forma de como a criança lida com esse aspecto da sua personalidade e também sobre como a criança, essa timidez dela, vem a ser no futuro. A família, ela tem um papel muito importante, porque ela pode impactar, ela impacta, na verdade, essa formação do nascimento, ou então da genética, do temperamento da genética da criança. Nós podemos ajudar a nossa criança a se preparar na frente daquilo que é importante para a gente, para experienciar relacionamentos significantes.
Se a gente quiser que a nossa criança tenha uma relação saudável, se integre com o outro de uma forma saudável, a gente tem que criar uma condição aberta, receptiva dentro dessa situação, ao invés de criar essa situação reativa ou como se fosse um momento final. E um dos autores do livro, que é o Daniel, ele cita um exemplo aqui no livro que ele utiliza muito com as famílias. Ele começa dizendo que ele vai repetir uma palavra um número de vezes e depois ele vai pedir para que as pessoas que estão ali anotem o que elas estão sentindo no corpo. Aí a primeira palavra que ele fala é não. Só que ele fala com um pouco de aspereza. Ele fala 7 vezes e com 2 segundos de intervalos entre cada não. Aí ele dá um tempo para as pessoas darem aquela relaxada e aí ele começa a falar um sim de uma forma bem delicada, 7 vezes. Depois disso, as pessoas que estão ali fazendo parte daquele teste, eles dizem que o não foi muito sufocante, foi muito irritante. Eles se sentiram como se fossem abatidos e repreendidos. Mas no contrário, quando eles ouviram o sim, eles ficaram calmos, sentiram paz e eles começaram a ter uma visão melhor, como se fosse uma luz no fim do túnel. Então, os autores falam que essa perspectiva do sentimento do não e do sentimento do sim demonstra o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre uma forma reativa e também a questão opositora. Quando esse sistema nervoso ele é reativo, ou seja, quando ele reage, é realmente uma condição. Ou seja, gente, o cérebro automaticamente ele reage. Ou ele congela, ou seja, a pessoa fica congelada ali, bloqueada, ou a criança escapa, no caso, né? Ou então ela vai se defender de alguma coisa. E vocês lembram lá da amígdala que a gente falou, nós falamos também do andar inferior do cérebro, que reage imediatamente sem pensar, principalmente quando a gente se sente ameaçado. Então, quando esse foco está totalmente voltado para a autodefesa, independente do que a gente faz, a gente fica preso nessa reação, nessa condição do não. E diante dessa condição do não, a gente acaba, a criança, na verdade, né? Ela se sente incapaz, ela fica ali presa, guardada, e ela fica incapaz de criar uma conexão com alguma pessoa para que ela consiga ouvir, para que ela tenha um desenvolvimento. E ao invés disso, o que acontece é que a criança acaba criando a dúvida e também gerando nela sentimentos de preocupação, de insegurança, de medo. Enfim, gente, existe sempre uma outra alternativa, como eu já falei em outros podcasts. Mas uma coisa que é interessante também que os autores falam é que os comentários neutros, aqueles comentários que nem criam conexão e nem afastam totalmente, né? É como se empurrasse com a barriga. Ele pode ser entendido como um ataque verbal para a criança, porque aquilo que a criança ouve, ela distorce
e ela adequa aquela situação coloca ali no lugar do medo, na verdade, né? E essa reação reativa acontece e aí ela tem aquela mesma atitude, mesmo quando os pais são neutros. Eu vou encerrando por aqui o podcast de hoje. Obrigada por você ter ficado aqui ouvindo esse podcast. Aproveita e passa para os seus amigos, para as pessoas que vocês conhecem, que vocês gostariam que essas pessoas também aprendessem sobre a criança dela. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.